A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja, Peniel. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Levítico 18, 22 diz assim: E com o varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. É muito sério vermos, aleluia, nas plataformas e até em outros lugares, na mídia, as pessoas invertendo os valores, né, rasgando a palavra de Deus quando não segue os seus ensinamentos, né, e querendo de alguma maneira tapar o sol com a peneira. O sol com a peneira, desculpa a expressão, mas é a realidade. A Bíblia fala sobre os pecados, né? O homem, ele pecou em Adão, destituído, ele ficou da glória de Deus. E ele cita os pecados. Ele não fala só o pecado A, do pecado A e o pecado B, não. Ele fala de tudo aquilo que é contra o mandamento, né? Que é contra a natureza divina. Tudo aquilo que transgride a natureza, a palavra de Deus, o mandamento de Deus. E uma das práticas é o sodomismo. O Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa das práticas de prostituição, né? Principalmente o sodomismo. E hoje nós vemos as pessoas querendo que a sociedade aceite normal o determinado pecado, porque uma coisa é você pecar e outra coisa é você querer ser inocentado sem se arrepender e querer que determinem leis que proíbam falar das transgressões, porque se a gente prega o que é pecado em todos eles, porque só um que a gente não tem que estar pregando, né? A Bíblia proíbe, irmãos, e é o óbvio, é claro que é errado. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Não existe terceiro sexo. E o que eu fico triste é que existem pastores que são aclamados por alguns homossexuais como que fossem bonzinhos. Com certeza eles passam a mão pela cabeça do pecado, pelo ego, entendeu? Das pessoas que transgredem. Não pode ser assim, isso não é amor. Isso não é amor, porque quem ama corrige. A Bíblia diz que é abominação o homem se deitar com outro homem. E ainda existe pessoas que estão nessa prática, que pegam a Bíblia, abraçam a Bíblia e fala que Deus não é contra, ainda cita a Bíblia, quer pregar numa condição de pecado, de prostituição, sem se arrepender na prática, achando que Deus é o quê? Porque você está pegando a Bíblia e abraça, porque você fala um versículo bíblico ou não, você acha que Deus vai te abraçar, Deus vai ser complacente. A natureza de Deus, ela é divina primeiro e ela é santa. Nós somos imperfeitos, porém nele é que alcançamos a perfeição, ou somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue, quando aceitamos Jesus e confessamos e deixamos os pecados. Mas não vem com essa de abraçar a Bíblia e dizer Deus me ama, e vem um casal lá de pastor, vem um pastor lá, uma pastora, e diz assim, eu aceito. Não aceita não é só esse pecado não, a Bíblia não aceita a prostituição, o roubo, a criminalidade, entendeu? A fraude. Deus não aceita aquilo que prejudica o próprio homem. O pecado, ele é contra a natureza divina. Deus não criou o homem para estar
deitando um com o outro. Deus fez a mulher. Deus fez a mulher para o homem para a mulher, e não uma mulher para a outra, e nem um homem para o outro. E as pessoas ficam com ódio, alguns, porque você fala a verdade. Eles querem, na verdade, serem tapeados, amaciar o ego, entendeu? Dizer assim, venha que Deus vai te aceitar lá no céu. E existe até congregação de pessoas que se diz sacerdotisa ou sacerdote de Deus, que aceita a pessoa se batizar nas águas, entendeu? E com a Bíblia, glória a Deus, e pregando que Deus aceita isso. Deus não aceita o pecado em espécie alguma, ele não negocia isso. Nós vemos na Bíblia quanto Israel sofreu por causa do pecado de idolatria. Você está entendendo? E quando Israel transgrediu, fazendo outro Deus, ele foi o que? Se prostituir. Sem estar em relacionamento sério, foi se relacionando um com o outro sem freio. E isso provocou a ira de Deus. Entendeu? Então o mundo jaz no maligno. E existe muitos juízos acontecendo por causa disso. Entendeu? Pessoas querendo fazer leis para cobertar o pecado. Entendeu? Já passou de todos os limites. Como é que Deus não traz juízo? Como Deus vai levar para seu lugar santo, né? Que é os céus, é quem pratica o sodomismo. Entendeu? Um homem se aproximar de outro homem e se abraçar. Vê os animais, gente. Os animais não têm, glória a Deus, nenhuma maldade, mas nenhum deles, né, faz isso. Essa transgressão, essa situação de homem de macho com macho, fêmea com fêmea. Não existe isso. Isso é da cabeça do homem, que dá lugar ao diabo e pratica o pecado do sodomismo. Sodomismo é pecado, não vai entrar no reino de Deus, não vai, assim como quem pratica outros pecados sem confessar e deixar. Não adianta dizer, ai, Deus me aceita assim. Deus não te aceita assim. Deus não te aceita assim. O fato de nós estarmos na graça, Deus está lhe dando a oportunidade de você se arrepender. Se você morrer na prática do sodomismo, que é o homossexualismo, se deitando com um homem, homem com homem, mulher com mulher, entendeu? Achando que Deus vai te receber no céu, você não vai se salvar, assim como os outros pecados também que as pessoas praticam e não se arrependem, achando que Deus vai tolerar. Deus não vai. Nós temos que dobrar o joelho e confessar o pecado e deixar, se arrepender e não formar uma igreja, entre aspas, uma congregação dizendo que Deus está nela, fazendo casamento, e até quem dirige a igreja, segundo eles, mulher com mulher, homem com homem, quer dizer, se deitando um com o outro contra a palavra de Deus. Então tem que rasgar a Bíblia para agradar vocês. Então tem que desfazer do que Deus deixou escrito para agradar vocês, entendeu? Aqui não é a sua ideologia ou a sua doutrina que você coloca para seus filhos sem pena e sem dó deles, não, que vai levar seus filhos à destruição, ao inferno por causa de vocês próprios. Não, a Bíblia é a palavra de Deus e nós não podemos pregar diferente. Aqui eu gostaria de fazer um vídeo sem citar o pecado, falar sobre pecado, assim, é pecado, mas existem pessoas que não tem desconfiômetro, entendeu? Gravam um vídeo abraçando a Bíblia. Gente, essa Bíblia que você abraça, ela condena o seu pecado de homossexualismo, de lesbianismo, assim como ela condena as outras práticas também, que em outro tema eu vou falar sobre outros tipos de prática que Deus não se agrada. Arrependei e crede no Evangelho. Não adianta falar mal, não adianta dizer que é homofobia, porque homofobia, irmão, é se a gente pegar uma pessoa na prática do erro, do pecado, né,
e fazer separação, não orar por essa pessoa para Deus mudar ela, não pedir, não desejar o bem dessa pessoa para Deus transformar, abrir os olhos do entendimento. Isso sim pode ser considerado, certo? Ou maltratar porque está na prática, como outro pecado qualquer. E isso sim é excepção, isso sim é separação com a pessoa. Mas você pregar a verdade, entendeu? Deixar de pregar a verdade, ficar abraçando o ego, jogando a pessoa no inferno. Pastor, você que está passando a mão pela cabeça do pecado, não está mostrando. Não estou dizendo para você humilhar a pessoa, mas mostrar que ela está em pecado, ela precisa se arrepender. Você precisa, pastor, pregar. Não adianta amaciar o ego. Entendeu? Como eu já vi em alguns lugares, alguém falando mal, falando bem de pastores. Por quê? Porque amacia o ego, acha normal um homem deitar com outro e ainda pega a Bíblia para pregar. Pelo amor de Jesus Cristo, se arrependa. Para você falar e testemunhar de Jesus, você precisa viver o Evangelho. O Evangelho condena o homossexualismo. O Evangelho condena homem deitar com homem e mulher deitar com mulher. Que Deus aplique a sua palavra no coração de cada um e que cada um se arrependa, porque sem Deus nada podemos fazer e Deus não está na sua prática e não vai estar porque você abraça a Bíblia ou diz que pratica, estando nessa prática sodomita. Deus nos livre da condenação eterna, permanecendo nele, na sua palavra. Shalom Adonai.